Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado, pastor Alexandre, pelo privilégio de estar aqui falando aos irmãos. Amém? Para quem não me conhece, o vosso pastor já falou, meu nome é Dênio, e normalmente quando alguém me pergunta o nome, eu tenho que falar 2, 3, 4 vezes. Pergunta, Denis? Não, Dênio. Denner? Não, Dênio. Denil? Não, Dênio. Ah, já sei, Daniel? Também não. Aí os que entendem um pouquinho de inglês dizem, o seu nome vem de Daniel. É Daniel em inglês, né? Também não. É Dênio mesmo. Não sei onde que minha mãe estava com a cabeça de me dar isso não. Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado pelo carinho, obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amém? Eu tenho a honra de apresentar o Jansen. Fique em pé, Jansen. Por favor, Jansen encerrou o seminário, fez 2 anos de seminário, que a gente chama de turma especial, que é um seminário integral. Por 2 anos, integralmente, sem se dedicar a outra coisa que não o seminário, ele foi treinado para dedicar a sua vida ao Senhor, sem nunca mais pensar em fazer outra coisa. Ele sente chamado pastoral, e quando alguém vem para a turma especial, que nós assim chamamos, 2 anos de treinamento tempo integral, é alguém que vem com a convicção que Deus o separou para a sua obra e vai se dedicar o resto da vida. Amém? Jansen, é bem-vindo? Amém. Obrigado. Bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Diga para quem está do seu lado, por favor. Deus prova o seu amor para com você. Deus prova o seu amor para com você. Em que Cristo morreu por você. Sendo você um pecador. Bata a mão no peito agora e diga: Deus prova o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor para comigo. Em que Cristo morreu por mim. Sendo eu ainda um pecador. Agora no plural, na terceira pessoa, todos. Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Aleluias. Eu gostaria que você colocasse a sua mão esquerda no coração, erguesse a direita e dissesse comigo em boa e alta voz. Feche os olhos e diga assim: Espírito Santo. Espírito Santo. Mas diga de todo o seu coração. Diga: Espírito Santo. Espírito Santo. Amado Consolador. Amado Consolador. Tu és amável. Tu és amável. Amorável. Adorável. Santo. Sublime. Majestoso. Glorioso. Excelso. Magnífico. És cavalheiro. És a pessoa mais querida, mais bendita, mais santa que nós conhecemos. Muito obrigado, porque habitas em nós. Muito obrigado, porque a tua unção está dentro de nós. Espírito Santo, por gentileza, por obséquio, por favor, vem acrescentar a tua unção sobre a minha vida, à medida que a tua palavra é explanada. Por favor, em nome do Senhor Jesus, abre a minha mente,
o meu entendimento e acrescenta-me luz, sabedoria, vida, revelação, poder e autoridade para, ao sair desse culto, a minha vida se encontrar ainda mais transformada por Ti e pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você realmente acredita que o Senhor te ouviu nessa oração, eu gostaria que você dissesse o mais forte, o mais gostoso, com a maior disposição possível e imaginável, com os pulmões cheios de ar, impostando a sua voz, quando eu disser 3, os seus melhores 7 aleluias da sua vida. 1, aleluia! 2, aleluia! 3, aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi muito bom! Foi tão bom que eu penso que vale a pena repetir. Pergunta ao seu vizinho, vale a pena repetir? Vamos lá então. Eu acho que a repetição pode ser até melhor ainda. 1, 2, 3! O melhor aplauso com línguas estranhas. Enquanto você aplaude, fecha os teus olhos, abre a sua boca, fale em línguas, ore em línguas, encha-se do Espírito Santo, revista-se do poder do Espírito Santo, abra a sua boca, fale em línguas, ore em línguas, com seus olhos fechados, aqueça o teu espírito, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, fale em línguas, encha-se do Espírito Santo, continue aplaudindo e orando em línguas. Enquanto você ora em línguas, vá dizendo: Espírito Santo, eu te amo. Enquanto você fala em línguas, na sua mente vá dizendo: Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo, tu és lindo. Continue orando em línguas e aplaudindo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Podem se assentar. Pastor, por que você tem essas manias de pedir para a gente dizer aleluia? Eu vou te explicar. Eu acho que eu não disse para vocês, porque é a primeira vez que eu venho pregar aqui. Eu já estive aqui 2 terças-feiras a convite do vosso pastor, falando para os irmãos que exercem funções, e aqui no prédio dessa igreja, nessa obra. E por quê? Porque quando você diz aleluia, você está praticando a presença de Deus. Acredite. Todas as vezes que você disser aleluias, seja na rua, no carro, seja no trem, no metrô, onde quer que você se encontre, no momento do seu devocional ou fora do seu devocional, você vai estar praticando a presença de Deus. Funciona. Quando você diz aleluia, e principalmente se você diz de todo o coração, você está ativando o seu espírito. E quando você ativa o seu espírito, você se torna mais sensível ao Espírito Santo. E automaticamente as faculdades do seu espírito, faculdades ou funções, ou qualidades, elas são despertadas. Diga: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Diga: eu sou um espírito, porque eu tenho intuição, consciência e comunhão. Diga: eu possuo uma alma, porque eu penso, tenho emoções e vontade própria. Diga: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Diga: o meu corpo é a minha casa terrestre. O Espírito Santo habita no seu espírito. Foi o seu espírito que foi recriado, ou nascido de novo, ou regenerado. Quando Jesus diz para Nicodemos em João capítulo 3, a partir do versículo 2,
para ele nascer de novo, Jesus estava dizendo que se ele nascesse de novo, ele passaria a entender as coisas de Deus. É no seu espírito que o Espírito Santo habita, é no seu espírito que o Espírito Santo fala, é no seu espírito humano recriado, regenerado, nascido de novo, que você tem as revelações de Deus e automaticamente você cresce na maturidade cristã. Porque quanto mais o Espírito Santo fala ao seu espírito, tanto mais a sua alma é renovada. A sua alma é, melhor dizendo, transformada. E quanto mais a sua alma é transformada, mais você se parece com Cristo. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero ser objetivo e eu quero falar sobre redenção. Diga, redenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a versão corrigida. A versão atualizada de João Ferreira de Almeida diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a versão bíblica popular, a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, que é uma versão popular, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Permita-me repetir: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Posso descer? Amém. Posso? Aí quando eu completei 1 ano de formação, uma jovem me evangelizou, me levou para o culto. Eu só fui porque ela insistiu muito, porque eu detestava crente. Achava crente um povo chato, fanático, crica, que fala demais, que enche a paciência. Mas de tanto que ela insistiu, eu acabei indo. E quando eu adentrei aquele prédio, lá estava no púlpito uma senhora dizendo: eu era cancerosa, meu corpo era pele e ossos, eu estava condenado à morte, fase terminal de câncer. E eu, como médico, pensando: uau! Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo me perdoou, Jesus Cristo me restaurou. Ao final de 14 ou 15 dias, eu já consegui me levantar do leito e ir ao banheiro para fazer as necessidades fisiológicas, porque eu não tinha mais força, eu ia carregada pelos filhos. Quando eu me assentei para urinar, eu comecei a urinar, ela dizia, senti uma forte cólica no baixo ventre, ouvi uma voz que dizia: estás curada pelo meu sacrifício na cruz. Aí ela dizia: estou ficando louca, o câncer subiu para a cabeça, estou delirando, estou tendo alucinações, sei lá, acho que o câncer está me corroendo. E ela disse que ela percebeu, ela viu que ela estava perdendo muito sangue enquanto ela urinava, e ela disse: o câncer me consumiu por completo, eu acho que eu vou morrer dentro desse banheiro. Aí a voz disse para ela: não temas, eu sou Jesus Cristo quem fala contigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Minha serva, estás curada. Tu me aceitaste como teu Senhor e Salvador. Um dos capítulos eu falo do testemunho da tal da irmã Raimunda. Onde você passar a partir de agora, diga para as pessoas que eu sou o Salvador, que eu sou o único caminho que leva ao Pai. Passaram-se 14 anos, lá estava essa senhora dando esse testemunho. Quando ela fez o apelo, eu fui à frente com tantas outras pessoas para receber Jesus. E quando ela colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim, ela começou a dizer: glória a Deus, aleluia. Eu abri os olhos, estava de joelho a pedido dela, olhei para ela. Ela falou: você está achando estranha a maneira pela qual eu estou glorificando a Deus? Não é, meu filho? Eu disse: sim, senhora, estou achando muito estranho. Ela disse: sabe o que é? Eu vejo você, eu não estava de branco, eu vejo você vestido de branco, caminhando no corredor de um hospital. Seu sapato é branco, seu cinto é branco, e você tem aquele aparelhinho de médico no pescoço, que eu não sei o nome, que ele coloca nos ouvidos e põe nas costas do doente, no peito, para examinar o coração e os pulmões. E você está no corredor caminhando, de repente você abre uma porta, adentra. Ao adentrar é um consultório e no fundo tem uma maca e em cima da maca um doente. Você coloca aquele aparelho no ouvido, é uma visão que eu estou tendo com você. Você coloca e vai examinar o paciente. Tem aquele aparelhinho de pressão também, você coloca no paciente como que é para medir a pressão dele. Você é médico, não é? Eu disse: sim, senhora, eu sou. Ela disse: é por isso que eu estou glorificando a Deus. Jesus está me revelando que Ele vai fazer de você um pregador do Evangelho. Vai te constituir um pastor.
e vai te ungir para você ministrar cura em enfermidades que a medicina não pode curar. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro de 1987. Fazem 28 anos e meio. E aqui estou eu para dizer para você que a redenção é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. São os benefícios que Jesus nos proporciona através da sua morte vicária. A palavra vicária, que é usada na advocacia, significa substituta. Morte vicária, morte substituta. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Jesus tomou a morte que era para você, no seu lugar. A morte que era para mim, Ele tomou no meu lugar. Daí falar-se teologicamente de obra da cruz. Diga, obra da cruz. Ou substituição. Obra da cruz é uma expressão teológica, um termo teológico. Obra da cruz ou substituição, o que é isso? Foi o que Jesus realizou no meu e no seu lugar, indo para a cruz e morrendo no nosso lugar. E como obra da cruz ou substituição, Jesus nos trouxe dádivas, presentes, benefícios, que nos primeiros 7 capítulos deste livro eu chamo de presentes de Deus. Diga, presentes de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, esse é o amor de Deus para com você. Ele enviou o seu Filho para ir à cruz e morrer no seu lugar, para demonstrar o quanto Ele te ama. Ei, ouça, preste atenção, vou ser bem objetivo. Deus te ama. Pastor, eu sei disso. Eu sei, mas eu vim aqui para te falar isso debaixo de peso, de glória, de luz, de vida de Deus e de revelação. Eu vim aqui para te dizer com autoridade, vinda do trono, Deus te ama. Deus te ama. Ei, ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, ouça, querido irmão, convidado, amigo, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Bata no peito e diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Você vai dizer 7 vezes em bom e alto som, com olhos fechados, meditando no que você está falando. Fecha os olhos, bata no peito e diga 7 vezes quando eu disser 3. Você vai batendo no peito e dizendo, Deus me ama. 3. Deus me ama. 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 Aleluia. Deus te ama. E a prova incontestável do amor de Deus é essa. Cristo morreu por você. Pastor, eu já sei disso. Mas isso precisa ser ruminado por você todos os dias. Essa verdade, ela precisa muito mais do que estar na sua mente. Ela precisa possuir, dominar o seu coração. Essa verdade que Deus te ama, ela precisa estar encarnada em você, de forma que você seja possuído de plena convicção de que você é amado de Deus. E quando você é possuído dessa convicção, quando as lutas vêm, você não se atemoriza. Quando o desemprego bate na porta, você não se assusta. Quando a enfermidade te toca, você não se amedronta. Quando uma perseguição vem contra você, você não recua do propósito de Deus. Porque é o amor de Deus que nos dá força para suportar tudo sem nos desanimarmos. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Dentre os benefícios de Jesus na cruz, um deles é a redenção. Os outros eu vou só citar. Você, por favor, leia no livro. Primeiro benefício proporcionado por Jesus lá na cruz, ao meu e seu favor. Porque Ele te ama. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeiro benefício, diga propiciação. Segundo benefício, diga redenção. Terceiro benefício ou presente de Deus, diga expiação. Quarto benefício, diga perdão. Quinto benefício, diga purificação. Benefício é o presente de Deus. Sexto benefício, diga reconciliação. Sétimo benefício, diga justificação. Essa técnica aí é fera, hein? Nem pedi para ir, já foi me acompanhando. É a técnica.
Ok, eu vou só pincelar os outros 6 e vou me restringir a falar um pouquinho sobre redenção. O que são essas expressões teológicas? São os presentes de Deus para você, porque Cristo morreu no seu lugar. O que é propiciação? É o primeiro benefício da obra da cruz ou substituição em que Jesus tomou o seu lugar. Propiciação vem da expressão propício. Jesus se tornou propício no meio e no seu lugar. Por isso a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se contudo pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Diga, Jesus Cristo é a propiciação pelos meus pecados. A palavra propiciação vem de propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca da aliança. 3 compartimentos, o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. Diga, pátio ou átrio, lugar santo, lugar santíssimo. O lugar santíssimo, que era o mais interior, ele só tinha um utensílio. Diga, a arca da aliança. A arca da aliança era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. E a tampa da arca, chamada, diga, propiciatório. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote da nação, ele adentrava o lugar santíssimo apenas uma vez ao ano, para derramar sangue sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. E quando ele derramava sangue sobre a tampa da arca, a Bíblia diz que Deus se compadecia do seu povo. O propiciatório significava ou simbolizava o trono do juízo de Deus. E quando o sacerdote derramava sangue, olhe para mim por favor, uma vez ao ano, quando ele entrava no lugar santíssimo, o sangue de animal derramado sobre o propiciatório, olhe para mim por favor, não deixe sua atenção se escapar, olhe para mim por favor. Quando o sumo sacerdote, o maioral sacerdote, só ele podia entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano. Quando ele entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano e derramava sangue de animal sobre o propiciatório, o trono de Deus, o propiciatório com 2 anjos chamados querubins com asas abertas, esse propiciatório com esses 2 anjos aponta para o trono de Deus, e o trono de Deus é um trono de juízo. Quando uma vez ao ano o sumo sacerdote adentrava e derramava sangue sobre a tampa da arca chamada propiciatório, o trono de Deus, que é um trono de juízo, de condenação, se transformava em trono de misericórdia. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é propiciador, a nossa propiciação, significa dizer que quando o seu sangue foi derramado na cruz, a ira de Deus, que era para cair sobre você, caiu sobre Jesus Cristo. Quem entendeu, diga aleluia. Ei, Deus não se ira contra você. Ei, Deus não se vinga de você. Ei, Deus não é carrasco. Deus não é mau. Deus não é vingativo. Porque você é filho dele. Ele ama você. E quando ele age com você, mesmo te corrigindo, não é por vingança, não é para te destruir, não é para te maltratar. É para te restaurar e te abençoar. O que ele tem para você é amor. Porque a ira de Deus, por causa do pecado do homem, foi desviada de nós, que somos pecadores, e caiu sobre Jesus lá na cruz. Está entendendo porque você é amado? Propiciação, redenção, expiação, perdão, purificação e justificação. Eu vou me restringir agora, falei um pouquinho de propiciação e vou encerrar falando de redenção. O que é redenção? A palavra redenção significa remir ou redimir. Obrigado. Remir ou redimir. O que significa redenção? É o ato de remir ou de redimir. O que significa isso? Resgatar. Pagar o preço pelo resgate. Resgate de quê? Quando Adão pecou, quando Eva e Adão pecaram, o homem deixou de pertencer a Deus e passou a pertencer ao diabo. Quando o homem e a mulher pecaram, se consagraram ao diabo. Deixaram de ser propriedade de Deus e se tornaram propriedade de Satanás. A Bíblia diz
que o diabo, João 8,44, é o pai da mentira. Em 1 João 5,19 está escrito que o mundo jaz no maligno. E quem domina esse mundo de maneira relativa, porque o domínio absoluto, claro, é Deus quem tem, é o diabo. E no momento que o homem pecou, o homem permitiu que o diabo usurpasse, isto é, tomasse violentamente das mãos do homem o domínio e a autoridade que Deus lhe concedeu para governar esta terra, para governar todas as coisas. E no momento que o homem peca, o homem perde a sua comunhão com Deus e agora se torna filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E quem peca se torna filho espiritual de Satanás. Mas no momento que Jesus vem ao mundo e sobre a cruz, e através desta obra chamada obra da cruz ou substituição, ele dá a sua vida lá no nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus paga o preço para nos resgatar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Repita, por favor, Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No momento que Jesus vai à cruz e dá a sua vida no meu e no seu lugar, a maldição que era para mim e para você, ela é lançada sobre Jesus. Os nossos pecados que nos condenam à morte, morte quer dizer separação, ok? Caiu sobre Jesus. A Bíblia diz em Romanos 6,23, você sabe, o salário do pecado é a morte, morte, morte. O salário do pecado é a morte. Diga 3 vezes, o salário do pecado é a morte, morte, morte. O salário do pecado é a morte, morte, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando Jesus sobe a cruz e dá a sua vida no meio no seu lugar, a maldição, que é consequência dos nossos pecados, que estava reservada para nós, caiu sobre ele. Ele então nos resgata. Ele então nos redime. Ele então, dando a sua própria vida, pagando o preço de morte no meio no seu lugar, ele nos resgata da maldição, da morte, da condenação da lei, do fogo do inferno e do domínio do diabo e nos traz de volta ao seio de amor de Deus Pai. A palavra redenção, ela tem 4 expressões na língua grega. Nós sabemos que o Novo Testamento, no seu original, foi escrito na língua grega. E a primeira expressão para redenção na língua grega é lutro. Diga lutro. O que significa lutro? Significa redenção. Mas específico e literalmente, lutro significa o preço que Jesus Cristo pagou por mim e por você, para nos resgatar do pecado e do domínio do diabo. Ei, eu e você, antes de sermos encontrados por Cristo, tínhamos diante de Deus um escrito de dívida de pecado. Havia uma lista de pecado que nos condenava, porque o salário do pecado é a morte, morte espiritual, nos separava de Deus. E caso descêssemos à sepultura sem Cristo, sem conversão, iríamos para a morte eterna. O que é a morte eterna? É o inferno. E o que é o inferno? A ausência completa de Deus. Mas Cristo se compadeceu de mim e de você, subiu ao Calvário, entregou a sua vida no meu e no seu lugar, para que o escrito de dívida, para que a cédula de dívida, que continha todos os nossos pecados, e que o diabo usava para nos acusar diante de Deus, esse escrito de dívida foi cancelado.
E agora o diabo se coloca diante de Deus para nos acusar, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que ele é o acusador que acusa-nos dia e noite sem cessar. E aí Deus diz: a sua acusação não tem valia. Diabo, a sua acusação não tem validade. Você está acusando aí o Rogério, você está acusando a Fernanda, você está acusando a pastora Beth, você está acusando o pastor Alexandre, você está acusando esses irmãos, mas eu não aceito essa acusação, porque a redenção, o preço que meu filho pagou lá na cruz, dando a vida no lugar daquela igreja, foi mais do que suficiente para cancelar todo o escrito de dívida, de pecado que eles tinham. Foi cancelado, foi anulado. Lutro, segundo significado: libertação não só do domínio do pecado, mas também libertação do domínio de Satanás. Quando Jesus foi lá na cruz e te redimiu, você deixou de ser propriedade do diabo e se tornou propriedade de Deus. E Pedro, o apóstolo, entendendo a esse respeito por revelação, ele escreve em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus foi à cruz e te redimiu, ele pagou o preço do seu pecado. Não há mais dívida diante de Deus. E te tomou do domínio do diabo. Diga lutro. Aí vem a segunda expressão, diga peripoieo. Peripoieo, em grego, também significa redenção. Qual o significado de redenção, peripoieo? Significa que você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Ei, você não pertence mais a si, tampouco ao diabo. Você não é deste mundo, você está aqui de passagem. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te tomou para si. Você agora tem um dono. O teu dono não é mais o pecado, o diabo. Ei, você agora já não é mais presa nas mãos de Satanás. Agora você é propriedade exclusiva de Jeová. O teu nome está escrito no céu. O Espírito Santo vem morar dentro de você. O sangue do Cordeiro te cobre. Os teus pés estão calçados com sapatos de fogo. Sobre tua cabeça Ele colocou um capacete. No teu peito, no teu cinto, no teu lombo, Ele colocou o cinto da verdade. Na tua mão tem um escudo da fé, com o qual você apaga os dardos inflamados do maligno. E quando você abre a boca, sai uma palavra afiada de 2 gumes que resiste o inferno, que expulsa os demônios e que manifesta a glória de Deus. Por quê? Porque Ele te redimiu. Porque Ele te resgatou. Eu vivia na prostituição, eu vivia dominado pelos vícios, eu não tinha paz, eu era vazio, oco, um pau oco, cheio de soberba, achando que eu era alguma coisa porque me formei aos 23 anos de idade como médico, porque fiz vestibular nas 4 melhores faculdades de Belo Horizonte e passei em primeiro lugar. Fui entrevistado, saí nos jornais, eu achava que era alguma coisa, mas eu não tinha paz, até que aos 24 anos Ele me alcançou e me libertou. Eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não traio minha esposa, eu não falo mentira, não sai palavrões da minha boca, simplesmente porque Ele entrou na minha vida. E quando Ele entra na nossa vida, Ele nos muda. Eu não sou perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado a cada dia. E quanto mais Ele me ilumina, mais eu percebo alguma área da minha vida que eu preciso mudar. De mim mesmo eu não consigo mudar, mas com a Sua presença manifesta na minha vida, à medida que eu vou crescendo no conhecimento revelado da Sua palavra, à medida que Ele vai me iluminando, Ele vai me quebrantando e vai me transformando, e eu vou cada vez mais me aperfeiçoando e me parecendo mais e mais com Ele. Terceira expressão, diga agorazo. Lutro. Jesus te redimiu, te resgatou, te libertando do domínio do pecado e do domínio de Satanás.
Peripoieo. Jesus te resgatou e fez de você propriedade exclusiva dele. Ele é o seu dono. Agorazo vem da expressão ágora. O que significa? Ágora quer dizer mercado de escravos. Ele te tirou do mercado de escravos. Ele te redimiu e te retirou do mercado de escravos. Alguns entre nós estavam no mercado de escravos da prostituição. Outros entre nós estavam no mercado de escravos da idolatria. Outros entre nós estavam no mercado de escravos da feitiçaria. Outros entre nós estavam no mercado de escravos das drogas. Outros entre nós estavam no mercado de escravos do ódio, outros da vingança, outros da depressão e assim por diante. Éramos escravos. Mas quando ele foi à cruz e manifestou o seu poder, morreu por nós, ele nos resgatou, nos redimiu e nos removeu do mercado de escravos. Lembram-se de José do Egito? Seus irmãos, por inveja dele, venderam-no aos mercadores de escravos chamados midianitas. E os midianitas compraram José dos seus irmãos como um escravo. Pagaram por ele um preço de escravo. Levaram-no para o Egito e ele ficou lá exposto no mercado de escravos. E ele era, diz a Bíblia, formoso, saudável. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, disse: eu quero comprar esse escravo. E aí os medianitas venderam José como escravo do capitão da guarda de Faraó chamado Potifar. E lá, na casa de Potifar, ele teve um comportamento tão excelente que de escravo se tornou o administrador dos bens de Potifar. Ei, Jesus te tirou do mercado de escravos para te fazer um escravo dele. E ele furou a sua orelha. O escravo da orelha furada, quando o escravo cumpria os seus anos de servidão, o seu senhor dizia para ele: olha, você chegou o ano da sua liberdade, você pode ir embora, porque você trabalhou o tempo que você tinha que trabalhar para mim. E você agora pode ir embora. Aí o escravo dizia: não, eu não quero ir embora. Eu amo o Senhor. O Senhor é muito bom. Aí diz a Bíblia que o Senhor levava o escravo até a porta, furava a sua orelha. Porque ele, por espontaneidade de coração, estava optando em ser escravo do seu Senhor o resto da sua vida. Ei, quando Jesus te tocou, não foi você que veio encontrar Jesus. Eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus. Coisa nenhuma. Ninguém aceita Jesus, ninguém encontra Jesus. Foi a voz dele que ecoou nas entranhas do nosso coração, nos sacudiu. E ele então veio ao nosso encontro para nos perdoar, salvar, redimir e amar. Quando Jesus veio ao seu encontro, tocou em você e te levou ao arrependimento e ao novo nascimento, você deixou de ser escravo deste mundo, agorazo, e se tornou escravo da orelha furada a esse Senhor maravilhosíssimo que tanto te ama. De escravo do mundo, de escravo do pecado, ele te tornou escravo dele. Ele te tirou da escravidão, ele te tirou do mercado de escravos. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. E por último, redenção. Vem a última expressão, que também significa redenção na língua grega. Exagorazo, diga exagorazo. Lutro, ele te libertou da dívida do pecado, do domínio do pecado e do domínio de Satanás. Peripoieo, ele te libertou do pecado e do diabo e fez de você a sua propriedade exclusiva. Agorazo, ele te removeu do mercado de escravos, de forma que você já não é mais um escravo deste mundo. E por último, exagorazo,
Ele libertou você de forma que, hexagorazo, você nunca mais volta a pertencer ao seu ex-dono. Ele não só fez de você a sua propriedade, Ele não só te libertou da escravidão, mas Ele para sempre fez de você um escravo dele, e nunca mais Ele permite que você volte a pertencer ao seu ex-dono, que é o diabo. É amor demais, não é? Sim ou não? Sim. Aleluias. Aleluias. O diabo nunca mais terá domínio sobre você. Você foi uma vez para sempre resgatado das mãos do diabo. Você não precisa se afligir e ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Medo do pecado. Medo no sentido do pecado de, eu posso cair em pecado e ser destruído. Não tenha medo do diabo. No sentido de, o diabo pode me vencer. Lance fora o medo. Lance fora o medo. Porque ele te resgatou uma vez para sempre, para você nunca mais pertencer ao diabo, para você nunca mais ser escravizado pelo pecado. Eu encerro citando 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19. Pastor, é possível um louvor? Para encerrarmos, por favor. Não tenha medo. Não tenha medo dessa crise financeira que o Brasil está atravessando. Você é amado de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da doença. Não tenha medo do câncer. Não tenha medo. Porque Jesus levou sobre si toda sorte de enfermidades para te fazer sarado e curado. Não tenha medo dos demônios, do diabo. Porque Jesus Cristo despojou principados e potestados e esmagou a cabeça da serpente no seu lugar. E te dá a mesma autoridade para você vencer os demônios. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo da luta, da tribulação. Porque se Ele permitir alguma situação difícil, Ele está com você e te dará o livramento. E todas as coisas cooperam para o seu próprio bem. No amor não há medo. 1 João 4, 18 a 21. Primeira epístola de João, capítulo 4, 18 a 21. Cadê os músicos? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a culpa. Em outra versão, o medo traz consigo a pena. Em outra versão, o medo traz consigo o castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste atenção, não desvie sua atenção de mim, por gentileza. Olhe para mim, por favor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a culpa, o castigo, a condenação. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste atenção. Não se relacione com Deus tendo medo, medo dele. Medo dele te abandonar, medo dele se esquecer de você, medo dele te entregar ao domínio do diabo, medo de ele permitir que você adoeça, medo de ele permitir que você passe fome e caia na miséria. Não tenha medo, porque onde há medo não há amor. E se tem algo que Deus espera de mim e de você, é que nós nos relacionemos com Ele, convictos de que somos amados por Ele. Pastor, quanto é que Deus me ama? Ei! Deus te ama tanto quanto ama Jesus Cristo. Que é isso, pastor? Vou te provar, está lá em João capítulo 17, versículo 23, parte final. Jesus disse assim: o mesmo amor que o Pai tem por mim, tem pelos meus seguidores. Se Deus te ama desta forma, desta medida, nesta intensidade, por que você vai ter medo? Não tenha medo! O medo gera dúvida, e a dúvida é mãe da incredulidade. Quando vier o medo, você abre a boca e diga: eu não tenho que ter medo de nada, porque eu sou amado de Deus. Levante todos os dias meditando no amor de Deus e dizendo para si mesmo: eu faço isso todo dia. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Nossa, eu sou amado demais. Meu Deus do céu, Jesus morreu por mim. Romanos 5,8 é o versículo que eu usei.
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus do céu, eu sou amado demais, eu sou importante demais, eu sou precioso demais. Nossa, é amor demais. Ei, fique bobo, fique babando, fique perplexo, fique estupefato, fique assombrado, fique espavorido, fique atônito, dizendo todos os dias: eu sou amado demais. A única coisa que pode te destruir é o medo. E onde há medo, não há amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a culpa. Porque o medo traz consigo a culpa. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ei, o que você mais precisa, e eu também, é crescermos a cada dia na revelação do amor de Deus. Quanto mais você tiver a revelação do amor de Deus para com a sua vida, tanto mais você vai crescer em fé, tanto mais você vai conquistar, tanto mais você vai avançar, tanto mais você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. E tanto menos você vai precisar mendigar amor. Marido que mendiga amor de esposa é porque não se sente amado por Deus. Esposa que mendiga amor de marido: ah, você não me ama. Filho que mendiga amor de pai é porque não se sente amado por Deus. Pai que fica: ah, meu filho, você não me honra, não me respeita, não se lembra de mim, é porque ainda não tem amor de Deus. Ei, crente, o que você mais precisa é crescer em revelação acerca do amor que Deus tem pela sua vida. E a primeira dica é essa: amanheça a cada dia dizendo: eu sou amado. Declare isso, medite nisso, fale isso, e você vai ver que o Espírito Santo vai se agradar disso e vai começar a ministrar mais amor em você. 1 João 4:8, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a culpa. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí o verso 19 de 1 João 4, eu preciso de encerrar. Diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aí você fale todo dia: eu amo a Deus, sou apaixonado pelo Senhor, eu não vou deixar Jesus por nada, porque eu o amo. Declare isso. Palavras são sementes. Mas não esqueça de dizer: eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Ei, Lutero, Ele te libertou da dívida do pecado que você tinha e do domínio do diabo, porque Ele te ama. Ei, Peripoiel, Ele te fez sua propriedade, você é propriedade exclusiva dEle, porque Ele te ama. Ei, Agorazo, Ele te tirou do mercado de escravos, porque Ele te ama. Ei, querido irmão, querida irmã, Exagorazo. Aleluia, aleluia. Ele fez você propriedade dele, mas você nunca mais vai pertencer ao seu ex-dono. O diabo te perdeu! O diabo te perdeu para sempre! Se essas palmas são para Jesus mais forte, abra sua boca, ore em línguas, fale em línguas, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Se é para Jesus mais forte, você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, você é amado de Deus, você é escolhido do Senhor, você é importantíssimo para Deus, você é menina dos olhos do Pai. Agora coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé, por favor. Quando eu disser